Sejam bem-vindos ao canal de Deus oficial de Quixeramobim. 3, versículo 9. Versículo 9. Diz o seguinte: Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não creram. E depois manifestou-se de outra forma a 2 deles que iam de caminho para o campo. E indo eles anunciar aos outros, mas nem ainda esses criam. Amém? Amém. Irmãos, eu não sei se os irmãos entenderam bem a leitura. A Bíblia diz que quando Jesus Cristo ressuscitou, primeiramente ele apareceu a Maria Madalena. E a gente sabe da história que quando sepultaram Jesus, ali estava Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena e Salomé. E Jesus achou de aparecer logo a Maria Madalena. Por quê? Porque ela estava buscando estar sempre perto do Mestre. A palavra de Deus diz que elas ficaram observando como ele colocava neles, para no outro dia, quando passasse o sábado de manhã, dia cedo, ir ao túmulo, fazer as últimas despedidas, levar aromas, flores, para botar lá no túmulo de Jesus. Não acharam, voltaram tristes, assombradas, mas quando Jesus teve que se manifestar, foi primeiro a Maria Madalena. E ela, quando viu, creu e foi anunciar aos outros que tinham estado com Jesus naquele momento, que ele tinha ressuscitado, mas eles não creram. Não acreditaram, achavam que ela tinha visto uma visão, era intuição da cabeça dela, porque o homem não tinha ressuscitado. De sorte que ia 2, que a Bíblia diz que iam no caminho, aqui diz o campo, no caminho de Emaús, lamentando o que tinha acontecido com o mestre, tanto que eles esperavam que ele fosse o salvador da humanidade, que ele era o libertador, que ele dominava tudo, e aconteceu o pior: os homens pegaram, amarraram, açoitaram, crucificaram, fizeram o que quiseram com ele. E eles estavam decepcionados com aqueles que eles achavam que era tudo na vida deles. Eles não tinham entendido ainda que Jesus precisava passar por aquele processo. Eles esperavam que Jesus reagisse, não fosse açoitado, humilhado da maneira que foi. Eles não entenderam a missão de Jesus até ali. Diz que quando Jesus apareceu a eles 2, eles voltaram para anunciar aos 9 que tinham ficado. Porque eram só 11. Um tinha distanciado, que era Judas, Não estava mais no rebanho. Tinha 9, 11, 2 saíram e eles voltaram para anunciar os 9. E mesmo assim, não creram também na conversa dos 2. Para você ver como é a crença, não é para todo mundo. Crê em Jesus Cristo, de acordo com o que a Bíblia pede que creia, é preciso que a gente se esforce, porque o reino do céu é tomado por esforço. Não é só de ouvir falar e crer, não. Eu falava disso, o irmão Carlos falou, a minha está com dor, a gente disse que crê, mas o problema está no profeta, irmão? Porque o profeta, sendo de Deus, você vê Eliseu, falou para aquela mulher que tu vai ter um filho, ela não creu, não. Mas quando completou o tempo, ela teve uma criança. Ela disse: não, meu senhor, não minta a tua fé. Mas a palavra de Deus se cumpre
né? Do que ele já tinha dito. Pois bem, aí o que acontece? Diz que estavam os 11 reunidos, ninguém sabe se Jesus passou nas paredes, se desceu no teto, sabe que ele se apresentou no meio deles. E para fazer uma advertência grande. Incrédulos, vocês não creram o que vieram anunciar. Tanto que eu avisei, eu falei para vocês que o terceiro dia eu ressuscitaram, e fez aquela exortação aos discípulos, e em seguida a Bíblia diz que ele mandou: agora vocês vão anunciar as boas novas, o reino dos céus, a salvação, porque agora cabe a vocês ganhar almas para o reino do céu. E a palavra de Deus diz, queridos irmãos, que a ressurreição de Jesus foi uma ressurreição totalmente diferente, né? Porque nós sabemos que Jesus Cristo ressuscitou Lázaro, nós sabemos que Jesus Cristo ressuscitou o filho da Júlia de Naim, ressuscitou a filha de Jairo, né? Eu acredito que Paulo ressuscitou aquela menina também, porque ele disse que já estava com 2 horas, elas apagadas sem dar cor de si. E ela voltou a ter vida, mas essas pessoas que nós estou falando aqui, todos eles morreram de novo. Foi ressuscitado, mas morreram. Mas Cristo não. Cristo, ressuscitado uma vez, está lá no céu, à direita de Deus Pai, da onde há de vir julgar um dia esse mundo, essa terra, os vivos, os mortos. A Bíblia diz que ele morreu para ser Senhor dos vivos e dos mortos, né? E essa é a conversa que os crentes têm de ter com as pessoas que não conhecem Jesus, que busquem, procurem se aproximar de Jesus, porque só vai aparecer para quem busca Ele de todo o coração. Você vê onde é que estava Pedro, onde é que estava Tiago, onde é que estava João. Os mais chegados a Jesus não foram ao sepulcro, sempre foram as 3 mulheres, né? E quando chegaram, disseram a notícia, ele saiu correndo e continuou lá, constatou, mas ele não foi, ele foi para tirar a dúvida, ele estava achando que era mentira dela. Para você ver como a crença é uma coisa fina, a fé é dom de Deus, não é de qualquer um. É preciso que nós oremos para Deus que nos dê esse dom, essa capacidade de nos revestir com o Espírito Santo, para nós podermos andar de acordo com a palavra dele, porque na hora que você falar, acontece. Você prega, mas quem convence é o Espírito Santo. Você ora, mas quem cura é Deus. Você canta, mas quem te dá o fôlego de vida, a voz é Deus. Tudo é Deus. É para Ele que nós vivemos. A Bíblia diz que o homem que foi feito foi para adorar a Deus, não foi para outra coisa, só para adorar. E adoração não é só de joelhos no chão, não. Você adora louvando, você adora pregando, você adora falando de uma pessoa que não conhece a Jesus Cristo, mostrando o autor e consumador da vida dele, né, irmão? Nós temos que ter isso na nossa mente, que tudo que você fizer para o reino do céu é adoração. É adoração. E o adorador, queridos irmãos, ele vive conectado com Deus, que nem Maria Madalena vivia. Né? Que nem Maria Madalena vivia. Independentemente, ali não significava nada o que ela foi, era o que ela é. O que ela era. Era o que ela é daqui para frente. O que acontece? É o que a própria Bíblia diz, que Deus não leva em conta os nossos pecados. Quando nós éramos ignorantes, não conhecia a palavra de Deus. Mas depois que nós descer as águas, receber instruções dadas pela igreja, pelo seu ministério aqui na terra, aí vai. Conta, viu, irmão? Conta. Você precisa ser uma pessoa que zela, ser uma pessoa zeloso com as suas atitudes, com o seu modo de viver. Porque, queridos irmãos, a palavra de Deus já deixa bem claro que o povo de Deus tem que fazer diferença.
Tem que ser diferente. Não adianta você querer andar muito chique, todo nos trinques, acompanhar a moda e ser cafuna para entrar lá no céu. É muito melhor você andar simples, moderno, de uma maneira, e ser cafuna para o mundo e entrar no reino dos céus. Mas as pessoas hoje, as pessoas que se dizem crentes, querem acompanhar a moda. Né? Uma coisa que ainda ontem eu estava falando com o rapaz aqui, uma coisa que está levando as pessoas a se distanciar de Deus é o celular. Gente. Se o celular faz com que eu não tenha tempo para conversar com um amigo meu, que dá boa noite, eu não levo nem a cabeça, de boa noite, cabeça baixa comigo. Não dou atenção ao filho meu, não dou atenção à esposa. Como é que eu vou ter tempo para Deus? Não tem. Não tem. Tanto o rapaz estava dizendo aí, tem muita gente dizendo hoje que o sinal da bicha é o www, né? Porque todo mundo acessa, né? Isso aí está na moda. Você vê até com respeito às compras e vendas, hoje está sendo tudo pelo celular. Tudo é Pix. O rapaz estava se lamentando ali no Raimundo hoje, dizendo que de primeiro em Fortaleza, andando naquela azul, achava 50, 100, hoje não tem mais dinheiro não, o dinheiro é Pix, ninguém acha mais, ninguém perde mais dinheiro não. Foi difícil até de achar o dinheiro meio de tudo. Porque as facilidades são grandes, querido irmão. O inimigo, ele faz tudo para desviar as nossas mentes da palavra de Deus. Tudo. O que ele puder fazer, ele não brinca de ser diabo, não. Da mesma maneira que Deus não brinca de ser Deus, o diabo também não brinca de ser diabo, não. Para você ter uma ideia, se ela for olhar a história desde lá do jejum, ele esperou a hora certa. A Bíblia diz que quando Jesus teve fome, ele chegou. Não perdeu tempo, não. Disse, está com fome, pois isso é filho de Deus. Mas que essas férias se transformam em pão. Usando a Bíblia. Né? Você vê até ideia, imagine um pecador que nem nós, um homem que não tinha pecado, um santo, descendo lá do céu, ele tentou, imagine nós. É preciso que nós ande com cuidado, o apóstolo Pedro nos adverte para nós não andar desapercebidos, porque ele é malicioso e ele anda ao redor de pronto para tragar, rugindo, que nem um leão. Mas o crente que se apega à palavra de Deus, que lê, busca viver de acordo com a palavra de Deus, porque tem um leão mais forte da tribo de Judá, né? Glória a Jesus. Esse sim, esse é o verdadeiro leão, porque a palavra de Deus, hoje até João Paulo brincou com a história do dragão, né? Tem muita gente que diz que o dragão, o diabo fica, o pessoal orando e ele rebatendo as orações. Mas é de quem ora sem ter capacidade, merecimento de ter o anjo do Senhor ao redor dele. Porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que ama e teme. E você ama a Deus e teme a Ele, independentemente do seu modo de vida, do seu cargo, se você é um membro, se você é um diabo, se você é um presbítero, não importa a sua função. É de você com Deus, não precisa andar dizendo que Deus sabe, Ele conhece, a Bíblia diz que Ele prescruta, né? Ele os corações das pessoas, e Ele sabe quem é que procura fazer a vontade dEle ou não. Porque uma coisa é as pessoas que vivem relaxadamente, e outra é aquelas pessoas que buscam, mas sempre tem uma pessoa querendo levar ele para o caminho da perdição. Não é à toa que o próprio Jesus pediu para orar, não. Ele disse, orem, fique pastorando aqui, porque eu estou preparado, mas a carne é fraca. O Espírito era santo, mas a carne era humana. O próprio Jesus, imagine nós, né? Não é à toa que ele... Você já pensou, o próprio Jesus, no conhecimento, a onisciência que ele tinha, ele disse, Pedro, tu está muito afoito, tu está dizendo que me ama, tu sabe, Senhor, que eu faço qualquer coisa por ti, eu faço até morrer por ti, se for preciso. Ele disse, Pedro, ainda hoje tu me negarás 3 vezes. E o inimigo tinha posto no coração de Pedro. O inimigo já sabia que ia usar um daqueles
para chegar para Pedro e perguntar: tu é um deles? E Jesus já sabia que Pedro ia negar. Né? Para você ver, imagine um homem cheio da unção, cheio do Espírito Santo, né? Um homem que tinha vontade de seguir a Jesus da maneira que seguiu depois que recebeu o Espírito Santo, mas caiu. Imagine nós, né? Imagine nós. Nós precisamos buscar a Deus, procurar ficar mais perto para receber as bênçãos, para ser agraciado, que nem Maria Madalena, que nem os dois discípulos, porque os outros, queridos irmãos, foi preciso Jesus pegar pesado. E se incrédulo, montou os cravos, montou a marca da lança, para poder eles crerem. E Tomé ainda foi mais profundo ainda. E essa descrença está nas igrejas. Está vendo pessoas dizendo que é crente e querem viver de qualquer maneira, como que esteja acreditando, e da maneira como que o céu seja uma praça pública, que o cara queria de qualquer maneira. Não é assim não. A Bíblia diz que lá só entra lavado no sangue de Jesus. Aleluia. Né? Quando a palavra de Deus pede para nós calçar os pés com o Evangelho da Paz, colocar a couraça da justiça, cingir com cinturão, depois de tudo isso, tem gente que se gaba porque sou assim, 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 mas o capacete é aquele, quem dá salvação é aquele. A última coisa é colocar o capacete da salvação. É a fé de ser salvo por meio dos méritos que Jesus fez por nós lá na cruz. Né, irmão? Não é por qualidade, por quantidade, por... Não, de maneira alguma. É as nossas... A palavra de Deus diz que não é a mão dele que está escolhida, ele não está sujo, é as nossas iniquidades, os nossos pecados, que faz separação entre nós mesmos. Isso, coisa que não existia naqueles 2 homens que eu falei, né? Você já pensou o cara chegar, pedir para cair fogo do céu e cair, orar, pedir para cair água e cair, né, irmão? Amaldiçoar uma coisa que não é certa, o nome de Deus amaldiçoar, se virar amaldiçoar um menino, aparecer 2 ursas comigo, 42 ali. É coisa de Deus, irmão, é mostrar que o povo de Deus tem que ter respeito. O mundo tem que respeitar as coisas santas, as coisas sagradas, mas estão pisando, estão querendo fazer do Evangelho uma brincadeira. E a palavra de Deus diz que o Senhor Deus não é Deus de brincadeira, não. Temos que levar a sério a nossa vida cristã aqui na terra, nos mostrar que o povo de Deus é preciso que seja um povo zeloso e de boas obras. Não é um povo que anda batendo em alguém, que anda discutindo com alguém. Não, é um povo que ora pelo aquele que persegue ele, que é o que a palavra de Deus pede, né? Perdoa a quem precisa perdoar e pede perdão também, porque a palavra de Deus diz que nós não perdoar os nossos irmãos, tampouco nossos pais celestiais nos perdoam. Essa é a realidade da coisa. A palavra de Deus é séria, não é brincadeira não. Agora, para isso acontecer, é preciso que nós leve em consideração a se achegar mais a Deus, se achegar mais. O apóstolo Paulo, a palavra de Deus diz que foi o único discípulo que não teve o privilégio de andar com Jesus, né? Ele era um dos perseguidores da igreja. Mas depois que ele se converteu, depois daquela visão do lado de Damasco, a palavra de Deus diz que ele foi um grande apóstolo. A Bíblia diz que ele teve 9 dons, né? Os 9 dons Paulo teve. A história diz que ele conhecia quase 5 idiomas. E mesmo assim, no dia que ele foi arrebatado em espírito, ele declara que não sabe se foi em espírito ou se foi na carne, não sabe. Só sabe que foi, né? Não soube discernir, um homem cheio da graça de Deus. Imagine nós que às vezes nos julgamos ser alguma coisa.
Nós, o que temos é a graça de Deus sobre nós, para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Deus nos abençoe e agradeço a oportunidade em nome de Jesus.